Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, pois a gente está na casa do Senhor, né? Com o tempo que tenho de caminhada, eu posso lhe garantir que algumas vezes estar presente na igreja foi desafiador. Porque como a gente é um ser formado de corpo, alma e espírito, né? Às vezes a gente tem uma parte da gente que parece que não quer andar junto com o Espírito de Deus, né? E às vezes você vem para a igreja, por causa do ministério, você tem responsabilidades. Aí você está falando, pastor, o senhor veio para a igreja então, porque o senhor era pastor, não podia faltar. Em algumas ocasiões, se eu pudesse ter faltado, eu teria faltado. A cada vez que venha, você vai observar uma coisa. Se você acompanhar a palavra que a gente traz, eu nunca tive medo no púlpito de expressar a humanidade que ainda habita em mim. Eu nunca tive. Por quê? Porque às vezes você pensa que o pastor é alguém que levita. Não levita não, irmão. Posso lhe garantir. Tem algumas coisas que a gente enfrenta aí que não é mole. Mas qual é a minha alegria? Não é de estar aqui em cima simplesmente falando alguma coisa aos irmãos. A minha alegria é que, mesmo com toda a minha limitação, mesmo com todas as minhas questões pessoais e coisas que ainda precisam ser vencidas, Deus um dia me chamou. E o dia que Ele me chamou, foi uma luta muito grande dizer sim. Porque às vezes você me vê aqui como pastor, mas eu nem toda a vida fui pastor, obviamente, né? Eu costumo dizer, olha, eu vim do mundo das montadoras de automóveis. Eu trabalhei um tempo considerável nas montadoras. E na montadora de automóvel, o meu setor era no setor de investimento de tecnologia. Então eu trabalhava cercado de robô. Irmão, você não sabe como é que é uma benção trabalhar cercado de robô. Pô, os caras não reclamam. Os caras não faltam. Precisar de hora extra, eles estão firmes lá, entendeu? Precisar trabalhar final de semana, os caras estão juntos. Entendeu? E era a minha função. Investimento pesado nessa área, onde eu estava dentro da montadora. Eu me converti já conhecendo a Igreja de Jesus, porque de 78 em diante, que é o que eu guardo na minha memória, são as luzes que eu tenho de lembrança, a minha mãe me levava na igreja. E a educação daquele tempo não é igual a de hoje, né? O pai e a mãe, eu vou falar, meu irmão, é a autoridade máxima, né? Então minha mãe falava assim, vamos para a igreja. Mãe, vou fazer na igreja, mãe. Não é o que você vai fazer na igreja, é o que a igreja vai fazer na sua vida. Vamos na igreja. Eu falei, cara, não tem que ir. Eu falei, eu tenho que ir, né? Entrava no carro emburrado e ia na igreja. Entrava no carro emburrado e ia na igreja. Eu sei que vocês não enfrentam isso aqui, mas eu estou dizendo da minha experiência, entendeu? E aí entrava no carro emburrado e ia na igreja. A adolescência seguiu e tal, né? E quando eu me converti, em 1992, no ano seguinte, Deus me chamou para o ministério. E eu falei, Deus, olha, ir na igreja é uma benção, agora eu entendo perfeitamente, mas esse negócio de ir para o ministério, deixa eu dizer um negócio para o senhor, esse negócio é diferente. Porque pensa numa lenha que eu vou entrar, né? Eu vendo a vida dos pastores, que a gente ficava por perto, né? Os homens de Deus. E eu fui congregar e começar, né, lá naquelas igrejas da Assembleia de Deus, com aquele sistema que os irmãos da Assembleia de Deus tinham antigamente. Então, assim, até o cabelo eles ficavam olhando, se eu cortava ou não cortava. Agora não precisa olhar mais, porque agora está tranquilo, né? Mas naquela época eles ficavam, cortou o cabelão? Tem que cortar esse cabelo aí e tal. Eu falei, não, pô, né? Sim, eles cuidavam muito bem da gente, sabe como é que é, né? E eu vim crescendo nisso. Quando Deus me chamou para o ministério, para o serviço do ministério, Ele me chamou no melhor tempo profissional da minha vida.
eu já tinha me tornado, para a glória de Deus, um profissional de ponta dentro da montadora. Então, todo investimento de altíssimo valor que era feito na fábrica que eu trabalhava no Brasil, eu era deslocado para esse setor. E eu dava bom testemunho de Cristo Jesus. Eu estava para ser um crente fiel, até que chegou um dia em que um superintendente da montadora chegou em mim e disse: olha, o seu nome já foi para a mesa da gerência da fábrica. Eu falei: você está brincando? Eu falei: estou te falando, irmão. Pode ficar tranquilo que vão te chamar para uma reunião aí. Logo, logo, essa semana que entra. Essa conversa eu tive com esse superintendente, conhecido meu, da minha família até hoje, num sábado de noite. No domingo, pela manhã, eu fui para a escola dominical na igreja que eu era membro. E aí fizeram uma assembleia extraordinária, sabe para quê? Fazer o convite para o chamado pastoral de tempo integral. Na segunda-feira de manhã, eu pedi demissão da empresa. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque quando Deus chama para servir, você pertence a Ele. Sua vida é dele. Seu coração é dele. Sua alma é dele. Seu corpo é dele. Tudo dele. Por quê? Para ele, por meio dele, são quantas coisas? Aí quando eu fui conversar o assunto com a minha esposa, ela já é um pouco branca, ela ficou igual leite. Ela: você deve estar brincando. Eu falei assim: não, eu não estou brincando. Eu queria estar brincando. Eu levei 10 dias para conseguir sair da montadora. Por quê? Porque os meus líderes, os meus chefes, fizeram passar no psicólogo. Falou: ó, passa no psicólogo, cara, conversa um pouco lá, que pode ser que você esteja com alguma coisa que a gente não sabe. Eu falei: não, eu estou bem. Não, mas passa lá. Depois de uma outra superintendência, foi na agência bancária onde eu tinha conta. Porque lá dentro da empresa tem 5 agências bancárias. A empresa tinha 7.000 funcionários quando eu estava trabalhando. E eu falei... Aí chegou lá, a gerente falou: não posso mostrar nenhuma conta aqui de ninguém, mas uma coisa, esse rapaz aqui está tudo certo. Ah, porque ele está querendo sair da empresa. Não, isso aqui não tem nada a ver com o banco. O banco não tem nada. A conta dele está tudo certo, é o que eu posso dizer. Não tem nada que desabone, não tem nada atrasado, não tem dívida, não existe isso. Porque achava que eu estava com dívida. Aí depois fui num setor chamado Relações Trabalhistas. Dei de frente com um gerente, ele falou assim: pô, você vai sair por quê? Eu vou para a igreja, eu vou servir a igreja. E aí o meu chefe estava do meu lado e falou assim: deixa eu perguntar só uma coisa para você, esse negócio vai dar mais dinheiro? Eu falei: não. Eu falei: não, isso aqui não é por aí, pode ficar tranquilo que eu não vou ganhar mais dinheiro. O que eu vou ganhar vocês não vão poder pagar. E eu fiquei lutando, até que no 10º dia, veio a gerência da RH, sentou comigo. Eu falei: e agora? O que vocês vão fazer comigo? Eu sei que eu não tenho direito de sair com os meus acertos e tudo mais, porque sou eu que estou pedindo demissão. Ela falou assim: não, o senhor não está entendendo. Nós estamos aqui para dizer justamente o contrário. O gerente geral de RH da Volkswagen no Brasil pegou o nome do senhor e disse o seguinte: paga tudo para esse rapaz. Paga tudo que esse cara tem direito. Por quê? Eu falei assim: ó, olha só a avaliação desse cara. A avaliação máxima desse cara. E aí o meu chefe disse: olha, eu não gostava de pegar crente no meu setor, porque tem muito crente que está faltando demais, enrolando o chefe, e tal, e tal, e tal. Mas esse crente aqui, eu estou falando isso para a glória de Deus, irmão, não estou falando para a minha glória, não. Mas esse crente aqui, eu vou dizer para você, ele vai fazer falta para a empresa, vai fazer falta para o nosso setor, vai fazer falta para mim. Aí a gerente do RH disse: tem uma outra ordem do gerente geral de RH da Volkswagen no país, do Brasil. Por quê? Eu falei: qual é a ordem? A ordem que foi dada para a gente é que a ficha do senhor vai ficar aberta. Eu falei: o que isso quer dizer? Eu falei: isso quer dizer que se o senhor quiser voltar para a mesma função, no mesmo lugar,
a porta da fábrica da Volkswagen do Brasil vai estar aberta para o senhor há algum tempo considerável ainda. Falei, por que tudo isso? Por causa do profissional que o senhor foi no tempo que o senhor trabalhou aqui dentro. Nós conversamos com os companheiros do senhor. Nós conversamos com os homens que estavam abaixo da liderança do senhor. Sabe o que eles disseram? O cara é crente de verdade. Agora eu estou aqui falando aos irmãos. Então, chamado para servir é um chamado para diminuir, filho. O chamado para servir, que é o que eu vou estar compartilhando com os irmãos agora, nessa manhã, conforme a orientação do pastor Rafael, porque a gente se conhece há 15 anos, caminhando junto. Pastor Vila foi do meu primeiro discipulado aqui em Cabo Frio, em 2010, foi isso, pastor? 2010. Muito honrado com a presença do Senhor, da família do Senhor. Porque durante o serviço você tem que lembrar que primeiro você honra o seu rei, o seu Deus e Pai. E você honra as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Não há uma perfeição de prestação de trabalho. Mas quando você serve de acordo com a vontade de Deus, isso é identificado, isso fica claro. É claro quem serve com o coração e quem não serve. Inclusive na igreja do Senhor Jesus. Diminuir para servir. É necessário que Ele cresça e eu. João capítulo 3, versículo 30. Paulo repete mais ou menos a mesma coisa em 2 Coríntios 12, 15, que ele diz assim: de bom grado eu me gastarei e me deixarei gastar por vós, mesmo que isso signifique ser menos amado, ainda que eu ame mais. Falei, que versículo é esse? Como é que pode alguém escolher se gastar? Como é que pode alguém escolher deixar se esvair no serviço a outros? Essa é a tônica do chamado cristão. Essa é a coluna do chamado cristão. Eu tenho lutado para servir onde estou, numa igreja que é pequena. Minha igreja é pequenininha. Por quê? Porque a região onde eu moro é uma região onde o catolicismo é extremamente forte. Muito forte. Eu moro a 5 quilômetros da Basílica Nacional, moro a 23 quilômetros da Canção Nova, moro a 800 metros do santuário de Frei Galvão, considerado o primeiro santo brasileiro. Eu moro numa região assim. Eu moro numa região que as pessoas saem do sul de Minas Gerais, de alguns lugares distantes, a pé, atravessando a Serra da Mantiqueira, descendo no escuro, passando por estrada de terra até chegar na Basílica. Eu falei, caramba, eu não posso simplesmente discutir sobre a questão se é ou não é. O que me chama a atenção é a devoção, cara. Você não está entendendo. A devoção, sabe, a maneira como eles correm e obedecem. Eu falei assim, eu não posso fazer por menos. Eu tenho que fazer algo, e quando eu fizer algo para o reino de Deus, eu tenho que fazer com total devoção. O João Batista foi um camarada que teve ministério de 6 meses, filho. 6 meses de ministério. Se a gente tivesse a oportunidade de ver João Batista nas ruas hoje, eu vou dizer para você, pensa num bicho grilo, cabelo barbudo, vestido com roupa de couro, entende? Chamado para ser o precursor do Messias. Eles tinham 6 meses de diferença. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Um dia, ainda grávida, tanto Isabel quanto Maria, quando elas se encontram, é no ventre de Isabel que acontece um susto de uma criança que estava lá dentro. Ela mexe quando há um encontro das duas mães. Parece que algo espiritual já estava sinalizando. Olha aí, ó, olha quem está chegando.
Está chegando o Messias. E você vai preparar o caminho dele. Você vai abrir o trecho, vai anunciar. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado dentre vós o reino de Deus. Acabou. Eu falei, que mensagem é essa? Porque como é que pode hoje, por exemplo, nas nossos ajuntamentos, como evangélico, como cristão, eu entendo que está faltando João Batista anunciar algumas coisas. Porque o arrependimento não é uma coisa que você tem num dia só da sua vida. Aliás, a gente tem que aprender a se arrepender todos os dias. Porque a gente peca todos os dias. E o reino de Deus está posto entre nós. Primeiro ele anunciou Emanuel, Cristo entre nós. E depois o Emanuel anunciou o Espírito Santo, que já não é mais simplesmente entre nós, mas é em nós. Já pensou o tamanho do privilégio? Hoje você é casa do Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo de Deus que vai acertando a gente, trabalhando a gente, para quê? Para que a gente se torne ferramenta eficiente no reino, em servir. Nós não fomos chamados para ser estrelas do reino. O reino só tem uma estrela. O reino só tem alguém, um só, que deve ser glorificado, adorado, louvado em todo tempo. Não somos nós. Por isso eu vou dizer, irmãos, tudo que nós fizemos, tudo que trabalhamos, tudo que nos empenharmos e tem a ver com o reino de Deus, deixa eu dizer para você, esteja pronto para diminuir, porque quando você diminui, ele cresce. E quando ele cresce, pode ter certeza de uma coisa: você está fazendo exatamente do jeito que ele quer, do jeito que ele quer que faça. Está correto? Então vem esse João Batista pregando, falando, né, com um espírito de serviço, com um espírito de missão muito claro na vida dele, no entendimento dele, sabendo exatamente o que fazer, como fazer. Chegou a ponto de ser aclamado. Será que esse cara é o Messias? Será que esse camarada é o profeta? Será quem será? Um dia deu uma correria entre os discípulos de João Batista. Por quê? Porque eles foram para uma outra área e observaram Jesus falando, batizando. Eles voltam correndo para João Batista e dizem o seguinte: mestre, é o seguinte, tem outro na área aí. Tem outro na área. Eu vou dizer, esse outro que está na área aí, o pessoal está indo para ele, está correndo para ele. Você não está sabendo não? Abre teu olho, hein? Seu ministério está crescendo menos. O pessoal está correndo para o outro. Quem que é o outro? Não, é assim, 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 assim. Aí João Batista fala: fique tranquilo. Fica tranquilo que é exatamente este, o qual eu não sou digno de desatar as sandálias. É exatamente este, que no dia do batismo, eu apontei lá atrás, quando ele estava vindo, mandei parar tudo e falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vim simplesmente para preparar o caminho. Sabe quem que eu sou? Eu sou um caniço agitado pelo vento, uma voz que clama no deserto. E mais, eu vou dizer a vocês, meus discípulos e os meus irmãos em Cristo Jesus, que ele cresça e a gente diminua sempre, porque essa é a nossa função. A nossa função não é aparecer em lugar nenhum. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo aonde eu estou aqui agora, onde os pastores sobem aqui agora, que está sendo uma disputa de vaidade. Infelizmente, tem gente se projetando no nome de Jesus, tem gente lucrando em nome de Jesus, tem gente fazendo sucesso em nome de Jesus. Mas sabe o que Paulo diz em 1 Coríntios 3, de 13 a 15? O fogo vai provar se a sua obra é palha, prata, ouro. O fogo vai provar. E eu creio nisso. Assim como o fogo provou o altar que foi restabelecido nos dias do profeta Elias e queimou tudo que tinha que queimar, esse mesmo fogo vai vir do céu um dia. Pode ter certeza.
para provar a obra que está sendo feita, o trabalho que está sendo feito. Hoje a gente está vivendo um tempo em que a gente às vezes esquece de que quem tem que ser projetado é Jesus. Púlpito, ou seja como for, palco aqui, meu irmão, não é palco de teatro, palco aqui é palco de santidade. Amém, irmãos? E é isso que o pastor de vocês está zelando, porque a gente tem caminhado, é isso que a gente está lutando. As pessoas vão vindo para a igreja, e eu vou dizer para os irmãos, vai ser impossível você encontrar perfeição, mas coerência a gente está encontrando. É isso que você tem que certificar. Mas o coração de alguém que sobe, de alguém que canta, de alguém que prega, de alguém que serve como obreiro, de alguém que está ali para pegar uma água, de alguém que está ali para dar atenção a alguém, deixa eu dizer para você, filho, faça isso de uma maneira em que Cristo esteja realmente o grande astro a aparecer. Diminui o que tiver de diminuir, desapareça, para que ele apareça como tem que aparecer. E aí então, nós temos que ir trabalhando com uma coisa no nosso coração, e uma das coisas que você tem que saber é o seguinte, é o chamado que nós temos. Porque antes de você ser chamado para fazer qualquer coisa na igreja, antes de você ser chamado para obra e tudo mais, você é chamado para andar com Jesus. Qual é o primeiro chamado de Jesus? Lucas capítulo 9, versículo 23. Todo aquele, pois, que quer vir após mim, como é que é? Negue-se a si mesmo. Primeira coisa. Olha o primeiro como é que é fácil. O primeiro é facinho. Negue-se a si mesmo. Se você não quiser negar a si mesmo, o seu serviço não vai ser aprovado. Tome cada dia a sua cruz, então me segue. Mas o convite de Jesus, o primeiro chamado da minha vida, o primeiro chamado da sua vida, não é para trabalhar na igreja. O primeiro chamado da nossa vida é para andar com Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. Anda comigo, porque andando comigo você vai fazer as coisas do meu jeito, não do seu jeito. Porque andando comigo você tem que andar do jeito que eu digo que tem que andar, não é do jeito que você quer andar. E aí a gente olha a palavra de Deus, e as pessoas pensam que o primeiro chamado, não, chamado para fazer uma obra, chamado para fazer uma grande obra, chamado para fazer isso, chamado para fazer aquilo. O primeiro chamado, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Esse é o primeiro chamado. Então, qual é o chamado primal de todo mundo que está fazendo algo nesta igreja? Negue-se a si mesmo. Inclusive a gente aqui em cima, porque ficar aqui em cima você pensa que é moleza? É duro de roer, porque eu sei que Deus vai me provar. Antes da palavra ser pregada a você, foi pregada para mim primeiro. Eu tive que ver, escrever, pensar. Então a primeira coisa, seu primeiro chamado é negar-se a si mesmo. Isso leva você a corrigir, alinhar as suas motivações no servir. Porque a motivação do serviço tem que ser a mesma de João Batista. A mesma de João Batista. Que ele cresça, a gente diminua. Que ele seja realmente o grande astro, grande a ser visto e adorado, bendito. Se isso custar simplesmente eu ir diminuindo, eu vou dizer para você, irmão, é uma honra ser menos para que ele seja mais. É uma alegria você diminuir e ver Cristo crescendo através da sua vida, através dos seus afazeres, através do seu trabalho, através do seu serviço. Uma das coisas mais espetaculares da vida cristã é quando você, como homem e mulher de Deus, percebe: eu estou fazendo e as pessoas estão glorificando ao Senhor, eu estou trabalhando e as pessoas estão glorificando ao Senhor, eu estou me negando, as pessoas estão glorificando ao Senhor. A minha vida tem sido sal e luz, o sal que às vezes derrete, que ninguém vê a sua presença, mas sente o sabor, a luz que todo mundo tem que ver, que não tem que apontar para mim, tem que apontar para Ele. João Batista sempre apontou para Cristo.
E Cristo sempre apontou para o Pai. Então nós não podemos apontar para nós. Temos que apontar sempre para Ele. O Espírito Santo que vive em nós veio não só para nos trabalhar, para redarguir, para nos corrigir, para nos moldar, mas para também nos inspirar e capacitar a apontar para Cristo. João Batista sempre apontou para Cristo. Cristo sempre apontou para o Pai. Por que eu vou apontar para mim? Por que eu vou viver no reino de Deus com uma expectativa de ver determinados astros gospels? Não vou viver nessa expectativa, me perdoa. A minha expectativa está calçada em Cristo Jesus. E eu vou dizer para você, o reino de Deus, com o reino de Deus não se brinca. E se você quer servir fielmente ao Senhor, negue-se a si mesmo. Esteja pronto para mexer na sua zona de conforto. Olha para a Bíblia. Olha a vida dos homens que serviram a Deus na palavra. Presta atenção na vida dos discípulos. Presta atenção na vida dos apóstolos, que depois de discípulos se tornaram apóstolos. Presta atenção na vida do apóstolo Paulo. Por exemplo, o apóstolo Paulo dá testemunho dele, dizendo o seguinte: olha, vocês estão achando que fizeram isso, fizeram aquilo. Deixa eu dizer para vocês. Eu já fui preso, eu já apanhei, já naufraguei 3 vezes, já passei fome, frio, nudez. Já passei de tudo. Lá em Filipos, pregando sobre Jesus, falando sobre Jesus, expandindo o reino de Deus. Fui capturado junto com Silas. Apanhamos o dia inteiro. Fomos presos, encarcerados, nos colocaram no tronco, no ferro. À meia-noite eu comecei a louvar ao Senhor, porque lembrei do privilégio que é sofrer por amor a Cristo. Louvei ao Senhor, adorei ao Senhor juntamente com Silas. Cadeias se quebraram, o carcereiro se converteu. Está entendendo? Enquanto a nossa visão de bênção foi imediatista, nós estamos entrando na falência espiritual, irmãos. A bênção não é agora. Algumas serão, mas a grande bênção não é agora. E eu e você temos que servir ao Senhor para que quando chegarmos lá na glória, ouvimos de Jesus: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Fidelidade. Fidelidade. Então, presta atenção na motivação. Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 6, versos 5 a 8. Quanto a vós outros, escravos, obedecei aos vossos senhores, com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo, presta atenção que ele escreve, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens, certos de que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. Quando que é a recompensa? Não é toda agora? Ela virá. Então a primeira coisa, não sirva esperando bênção. Sirva com o olho lá no galardão, lá na frente. Porque eu estou cansado de ver pessoas se frustrarem, de achar que por fazerem, Deus tem que dar alguma coisa. Irmão, Deus não deve nada para nós. Deus não deve nada para nós. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Falar uma coisa para você. Se Ele não te der mais nada nessa vida, nós vamos ser eternos devedores ao Senhor. Já deu tudo. Como Paulo escreve na carta de Romanos, capítulo 8. Se Deus que deu o seu Filho por nós, como não dará juntamente com Ele todas as coisas? Mas nunca foi dito que é tudo agora. Então sirva com a motivação correta. Sirva com a ideia e o pensamento de que você será sempre provado. Paulo escreve então aquilo que eu citei ainda há pouco: todo mundo e toda obra será aprovada. Terceiro, sirva com sentimento despretensioso.
Por que sentimento despretensioso? Eu vou ler um textinho pequeno para vocês de Filipenses, não, um pouquinho extenso, mas presta atenção, vale a pena. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade os demais, ou as demais pessoas, superiores a si mesmo. Olha como é que é fácil. Cada um considere as demais pessoas superiores a si mesmo. Olha que moleza. A gente está vivendo um tempo de briga de ego. Tem um monte de pastor expondo a igreja, uma igreja expondo a outra, pastor expondo o ministério do outro, como se fosse dono do reino. O reino já tem dono. Qual é a preocupação? Qual é o objetivo que a gente tem que ter? Expandir o reino de Deus. Ponto final. E a gente não tem que ficar colocando nada para fora para ninguém saber. Sabe por quê? Porque tem coisa que é só do nosso quintal. Ninguém tem que saber. Estou cansado de ver moleque ir para a internet e falar mal da igreja. É moleque. Está entendendo, irmãos? E Deus um dia vai cobrar essa conta. Porque eu não fui chamado para falar mal da igreja, muito pelo contrário. Pode ter um monte de coisa que eu não concorde. Pode ter um monte de coisa que eu quero que acerte. Pode ter um monte de coisa que não está do meu jeito. Mas eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para propagar o reino de Deus. Fui chamado para ser objetivo e claro. Importa que o reino de Deus venha se expandir. Eu não tenho tempo com essa arruaça que a gente está vendo nos nossos dias. Porque é isso que está acontecendo. Eu falei, já tem o diabo batendo na gente, você ainda vai dar munição para o bicho? Que serviço está prestando para o reino? Nenhum. Eu sei que isso aqui não acontece no Rio de Janeiro, irmão, mas acontece em São Paulo. Pelo contrário, cada um com toda a humildade, as demais pessoas considerem elas superiores a si. Cada um zele não apenas pelo seu próprio interesse, mas igualmente pelos interesses dos outros. Cristo sendo Deus, olha só, Cristo sendo Deus, humilhou-se. Ninguém humilhou Jesus. Jesus se humilhou. Ninguém humilhou Jesus. O Império Romano não humilhou Jesus, os soldados na cruz não humilhou Jesus, ninguém humilhou Jesus. A Bíblia está dizendo em Filipenses 2, ele se humilhou. E se humilhou como? Como é que ele se humilhou? Como é que Jesus se humilhou? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, negou-se a si mesmo, assumindo plenamente até a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Tenha esse mesmo sentimento de esvaziar. Qual é o primeiro chamado nosso? Fala com vontade, irmão, com fé. Qual é o nosso primeiro chamado? Negar-se a si mesmo. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, abriu mão de ser Deus, humilhou-se a si mesmo. Se ele fez isso, o que a gente tem que fazer? Você não pode esquecer de onde Jesus te tirou. Sabe o que me faz pregar a palavra? Eu nunca me esqueci de onde ele me tirou. E outra coisa que você não pode esquecer, você tem que lembrar quem você é e quem ele é. Ele é o rei, ele é o Senhor absoluto. E eu vou dizer para você, toda a honra e toda a glória nessa terra pertence a ele e a mais ninguém. Qual é o desejo que tem que estar no meu coração e no seu? Servir ao Senhor de forma que ele cresça, mesmo que isso custe você desaparecer. Amém, irmãos? Aguenta aí que eu estou acabando, irmão. Sirva com convicção de valor próprio. Você não é mais valoroso porque tem um ministério A ou B dentro da igreja.
Não. Aliás, eu vou dizer para você, alguns ministérios fundamentais na vida de uma igreja são os que menos aparecem. São as pessoas da intercessão, são as pessoas que cuidam de algumas coisas para que você possa estar no culto. Então eu vou dizer para você, não ambicione o altar. Aqui é lugar de Jesus ser exaltado, glorificado. E aí também. Então eu vou dizer, tenha amor próprio, tenha devidamente o seu valor próprio. Não é você estar numa função de destaque na vida de uma igreja que isso vai fazer você ter valor, filho. Aliás, quanto menos você se destacar e muito ele se destacar em você, aí o valor está no lugar certo. Porque às vezes as pessoas ficam querendo galgar dentro das igrejas a uma posição, uma situação em que elas possam ser mais vistas, em que elas possam ser mais admiradas. Deixa eu dizer para você, presta atenção no que eu vou falar. Guarde isso para o resto da sua vida. Antes de Deus aprovar seu ministério, Ele tem que aprovar sua vida. Amém, irmãos? Antes de Deus aprovar um ministério, Deus tem que aprovar a vida. Lembra que Paulo fala a Timóteo, vou dizer a você, procura apresentar-te diante de Deus como obreiro, ou como a obra aprovada, ou como obreiro aprovado. Obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que é poderosa para corrigir, redarguir, que é poderosa para edificar, ou seja, preparar o homem para toda boa obra. Então, deixa eu dizer, antes de qualquer aprovação do ministério, você tem que ser aprovado por Deus como pessoa. Amém, irmãos? Essa é a tônica de servir. Eu não posso ficar preocupado se a minha mensagem vai ser boa, vai ser legal, se você vai sair daqui olhando para mim dizendo que benção, que benção, que benção, porque não é isso que me cativa. O que me cativa é o Espírito Santo estar presente na minha vida e eu transmitir a você de uma maneira que fique claro que é o poder de Deus agindo em mim, nada mais. Isso é graça de Deus. Isso não é capacidade própria, isso não é conhecimento próprio, isso não é domínio, isso não é teologia, não é estudo, não são as minhas experiências, isso é graça. Graça de Deus, misericórdia de Deus. Então às vezes, o pastor Rafael ontem brincou comigo dizendo assim, pastor Gil, vamos fazer assim, eu vou pregar primeiro, eu vou dar uma maciada, depois eu venho e eu falei, a fama ruim fica comigo, pô. E aí eu venho aqui, eu vou dizer, irmãos, eu venho em plena obediência ao pastor de vocês. Eu não, nada que, tem que decidir alguma coisa e tudo mais, eu sempre aviso, comunico, pergunto. Por quê? Porque o pastor é ele. Porque quando o pastor acerta, todo mundo acha bom. Quando o pastor erra, né? Ou qualquer erro que aconteça na igreja, o primeiro a ser responsabilizado é o pastor. É igual técnico de futebol, não é isso? O time está perdendo, os caras estão fazendo um corpo mole para jogar bola, igual o time do Flamengo, igual o time do Corinthians. Quem que é culpado? Às vezes a gente, como pastor de igreja, é a mesma coisa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Você não sabe a lenha que é o ministério pastoral. Então, ao invés de você ficar procurando pelo em ovo, ao invés de você ter suas discordâncias e ficar conversando com terceiros, procure o pastor de vocês. Se você tem discordância, procure o pastor. Se você tem dúvida, procure o pastor. Se você tem alguma dificuldade, procure o pastor. Porque sabe o que o povo crente faz? Ele começa a ver a coisa que ele não quer, ou coisa que ele não acha legal dentro da igreja. Sabe o que ele faz em vez de procurar o pastor? Eu vou dizer para você o que o povo crente faz. Fica igual fermento de fariseu. Isso é a infantilidade do tempo que a gente está vivendo. Se você tem amor no reino de Deus, quando tiver algum ponto, alguma situação, procure o seu pastor.
é justo. Amém, irmãos? Vou terminar. O pessoal da música está aqui atrás de mim já. Sirva com o propósito de ser aprovado, como disse ainda há pouco. E o propósito é que você tem que lembrar o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Não será assim entre vós, ao contrário. Quem desejar ser importante entre vós, será esse que deva servir a todos. Quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o vosso servo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. A aprovação, primeiro, tem que ser na sua vida. Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Porque Deus nunca sondou outra coisa na vida de alguém que não seja o coração. Quando Ele olha lá do alto, Ele não está preocupado com a sua performance, embora a gente precise ser, fazer com capricho. Nada disso tem a ver com fazer com desleixo. Mas quando Ele olha lá do alto, Ele olha direto dentro do seu coração. Direto. Quem canta, quem prega, quem vem para o culto. Porque se você espera que eles possam fazer que você tenha um culto de grande qualidade, você está colocando sobre eles um peso que não deve. O culto é pessoal. Está entendendo? Ah, hoje não cantou aquele cara que eu acho que canta legal. Não, aqui todo mundo canta legal, fica tranquilo. Porque aí no culto não é da mesma coisa. Ah, pô, não está os caras que tocam pra caramba. Não, eu digo aqui agora o culto não é a mesma coisa. Você não vem na igreja para isso, filho. Você veio na igreja porque cultuar o Senhor, você tem que lembrar o que o apóstolo Paulo fala na carta de Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quer experimentar a presença de Deus no culto, a vontade de Deus na sua vida, apresente o seu corpo como um culto, a vida como um culto. O serviço é nosso, o serviço é pessoal, o serviço é de cada um, o coração é de cada um. Então eu não venho para ver se está assim, se está assado. Eu venho de peito aberto. Jesus, o negócio é o seguinte: eu sei que onde tiver 2 ou 3, o Senhor está no meio. Está entendendo, irmão? Finalmente, a recompensa do trabalho. Galardão. 2 Timóteo 1,12, Paulo fala: porque cuja causa padeço nestes dias, digo que não me envergonho do Evangelho, por sei em quem tenho crido, e estou convicto de que Ele é poderoso para guardar o meu galardão até o dia final. Sabe o que Paulo tinha? Com clareza: eu vou gastar minha vida, eu vou me deixar gastar, eu vou me arrebentar inteiro se for necessário, eu vou me lenhar todo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o meu Senhor está guardando o meu prêmio, e eu vou ouvir, se confirmar na minha vida, como é confirmada no final de cada carta das 7 igrejas do Apocalipse: ao que vencer, darei a coroa da vida. Ao que vencer, darei a coroa da vida. Mas eu vou dizer, irmãos, a coroa nunca vai preceder a cruz, a coroa nunca vai preceder o trabalho, a coroa nunca vai preceder a entrega, a coroa nunca vai preceder a obediência. Nunca. Martin Luther King um dia disse: a obra que eu estou fazendo é muito maior do que eu. Estou orando agora sentado na minha mesa, e de frente para mim está a minha esposa, minhas filhas. Sei que elas podem ser arrebatadas de mim, ou eu posso ser arrebatada
da vida delas a qualquer momento. Mas uma coisa eu tenho certeza, de que a cruz que carrego hoje precederá a coroa da justiça lá no futuro. Uma semana depois, Martin Luther King foi morto. Sabe por quê? O chamado de Jesus é para ter uma vida abundante, com certeza. Mas também o chamado de Jesus é também uma prontidão de entrega. Se necessário morrer, morra. Simples assim. E aí a gente vai fazer o mesmo trilho e caminho dos homens que terminam a galeria da fé em Hebreus capítulo 11. Eles corriam pelo mundo afora, apagaram a força do fogo, fecharam a boca dos leões, aflitos correndo por cavernas pela terra. Alguns foram entregues às suas famílias, cerrados ao meio. Mas estes, o mundo não era digno deles. Como é que você está vivendo a sua vida de serviço? Como é que você está vivendo a sua vida de entrega? Como é que você está vivendo o evangelho que João Batista pregou lá atrás, dizendo: eis o reino de Deus está entre vós, arrependei-vos. Como está faltando João Batista nos nossos dias, irmãos? Homens com coragem de servir a um Deus sem negociar, sem ter segundas intenções, sem querer crescer com o próprio nome, com o próprio ministério, com as próprias condições de finança que seja. Deus chamou homens para servi-lo, importa o que importar, aconteça o que acontecer, a nossa vida tem que se gastar por Ele. E é para isso que você é chamado para trabalhar. Não queira ser só voluntário em área de destaque, seja voluntário onde for necessário. Amém? Onde é que está precisando, pastor? Está precisando de um camarada que limpe o banheiro. É comer. Eu perdi a conta de quantas vezes eu limpei banheiro da igreja, irmão. Eu perdi a conta de quantas vezes eu arrumei cadeira. E pensa um negócio que arrumar cadeira, né? Cadeira, tudo arrumadinho. Aí vinham os irmãos com aquela filharada, tudo pequeno. Eu falei, parecia um boliche. Falei, arrumei a cadeira agora. Tirava tudo do lugar. Então você pensa, quais são os trabalhos difíceis que às vezes a gente tem que fazer? Ninguém vai ver, eu estou aqui limpando um banheiro, eu estou aqui puxando uma situação, eu estou aqui cobrindo alguém, eu estou aqui no lugar que pessoas não estão me enxergando direito. Ele está enxergando, Ele está vendo, Ele está olhando você. Por mínimo que você pense que seja, deixa eu dizer para você, como Pedro um dia chegou em Jesus: olha, nós deixamos tudo para servir o Senhor, como é que vai ficar ao nosso lado? Jesus falou: Pedro, não há ninguém que deixou tudo por mim que não receba 100 vezes mais, e ainda começa a receber nessa terra. Fica tranquilo aí, cara. Então vou dizer para você, irmãos, existe um movimento de voluntariado. O pastor de vocês está lutando por isso. Ajuda! Eu acho que não é assim, então fala com ele, mas ajuda. Pensa no reino, na igreja de Jesus. Termino dizendo aos irmãos, a vocação de João Batista foi caracterizada por uma profunda humildade e dedicação ao chamado de Deus. Ele sempre apontou além de si mesmo, direcionando a pessoa de Jesus como Cordeiro de Deus. Ele é lembrado como um modelo de fé, coragem, abnegação, cuja vida e o ministério prepararam um caminho para a chegada do Cristo. Sua mensagem de arrependimento e preparação para a vinda do reino de Deus continua a ressoar na tradição cristã até hoje. Portanto, saiba que na igreja cristã pós-moderna sempre será encontrado 2 tipos de líder: pastor e ovelha. Você vai ver durante todo o caminho da sua fé pastores que têm um coração no reino e pastores que têm um coração no reinado. Pastores que têm um coração no reino, pastores que têm um coração no
é inato. O que tem o coração no reino é como João Batista. O que tem o coração no reinado é como Saul. Ah, por que Saul, pastor? Lembra da história do pecado? Da desobediência de Saul? Foi repreendido por Samuel pela sua desobediência. Qual foi a resposta de Saul a Samuel? Samuel, eu sei que pequei contra o teu Deus. É a resposta dele. Não vou ler o texto porque não dá tempo. É a resposta dele. Aí sabe o que ele pede para Samuel? Agora venha comigo diante do povo, diante dos magistrados, para que nós possamos continuar. Olha que resposta ao pecado. Estava preocupado com o quê? Estava preocupado em manter o cargo, em manter o posto. Estava preocupado em manter a fama. Estava preocupado em manter o seu próprio trono. Que diferença de Davi, por exemplo, quando pecou, adulterou, matou, mentiu. Quando foi repreendido por Natã, põe o rosto no chão e diz: pequei contra Deus, contra o céu e a terra. E no Salmo 51 ele vai escrever uma oração de arrependimento profunda. E sabe o que ele escreve no Salmo 51? Num trechinho pequeno: Senhor, pode tirar tudo de mim. Pode tirar tudo de mim. Tudo que o Senhor quiser pode tirar de mim. Tudo. Quer tirar o reino, o Senhor tira. Quer tirar as minhas riquezas, o Senhor tira. Quer tirar o meu posto, o Senhor tira. Quer tirar a minha fama, o Senhor tira. Mas duas coisas eu peço a Ti: não retires de mim o Teu Santo Espírito, e não me lance fora da Tua presença. É isso que a gente tem que entender nos nossos dias. Coração no reino. Tudo que importa é o reino. Tudo que importa é o Cristo. Tudo que vale é o céu. Tudo que vale é a Escritura Sagrada. Coração no reinado. Tudo que vale é fama. Tudo que vale é dinheiro. E eu vou dizer para você: coração no reino, o reino se expande. Coração no reinado, o ministério vira um império. E quando o ministério vira um império, sabe o que a gente vê? Porfia, traições. Não cabe isso no reino de Deus. Não cabe. Deus está chamando essa geração para que Ele cresça e essa geração diminua, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Pastor Rafael.